Aleluia, boa noite, graça e paz, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, né? Dependendo do horário que você for visualizar esse vídeo, for ouvir essa mensagem. A minha oração ao Senhor é que, em nome de Jesus, seu coração esteja receptível para receber de Deus para a sua vida. Amém. Eu quero agradecer ao Senhor por esse tempo, por esse momento, e render graças a Ele, em nome de Jesus. Amém. Quero compartilhar uma breve mensagem, da parte de Deus para nossos corações. Amém. E Deus é bom. Deus é muito bom, querido. Deus é muito bom. Mateus capítulo 16, versículo 13. A gente vê algo extraordinário, assim, uma leitura, acontecimentos que aconteceram, que é espetacular na palavra. E o versículo 13, ele diz o seguinte: quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou seus discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Então Jesus pergunta para os discípulos. Provavelmente o Senhor sabia dos zoom de comentários, e que era inevitável que seus discípulos ouviam. Então Jesus ele pergunta para eles: o que as pessoas dizem que eu sou? O que as pessoas dizem que eu sou? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda há quem diga Jeremias ou um dos profetas. Então, isso era o que eles ouviam falar sobre o Cristo, sobre Jesus. E isso começa a nos ensinar uma lição, que a gente precisa ter cuidado com o que a gente está ouvindo e quem a gente está ouvindo. O que estão falando sobre Jesus? O que estão pregando sobre Jesus? Porque, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Se em uma mensagem, não importa, pode ser o renomado quem for, se em uma mensagem Cristo não está, exclua ela, fuja dela. Porque o centro do Evangelho é Cristo. Se não importa aonde, mas se Cristo não está, se Cristo não é o centro da mensagem, se Cristo não é a mensagem, pode excluir e pode cair fora disso. Porque muitos são os que pregam, que ensinam, mas o que estão pregando? O que estão falando sobre Cristo? Será mesmo que estão pregando Cristo ou Mamon? Porque o que mais a gente vê, eu não estou e nem quero jamais generalizar isso, mas o que mais a gente vê é Mamon sendo pregado, sendo anunciado. Então a gente está vivendo tempos que a gente precisa prestar atenção. A gente precisa meditar mais em Hebreus capítulo 2. Hebreus capítulo 2 e versículo 1. Ele diz: por isso é fundamental prestarmos atenção mais ainda às verdades que temos ouvido,
para que jamais nos desviemos dela. Ele diz que é fundamental, é necessário, é importante a gente prestar atenção às verdades do Evangelho. Cristo. Verdades que já ouviu, para não esquecer, verdades que tem ouvido. Assim como Jesus, ele diz assim, eu sou a videira verdadeira, é porque existem videiras falsas. Então a gente precisa prestar atenção, ser zeloso. Quem eu estou ouvindo? O que eu estou ouvindo? Tá bem? Porque a mensagem tem que ser Cristo. Cristo não pode sair da mensagem. Não pode. Então Jesus interpelou: mas vós, quem dizeis que eu sou? E vocês? Bom, se eu não tiver cuidado, eu vou falar aquilo que eu ouvi de terceiros. Mas se eu for uma pessoa zeloso, que tenha zelo pela minha vida, que tenha zelo pela palavra, pelo Evangelho, eu vou querer aprender o certo, para mim viver o que é certo e para mim anunciar o que é certo. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se eu andar por esse caminho que é Cristo, eu não vou me perder. Se eu tiver o zelo, cuidado, ser vigilante e andar por esse caminho que é Cristo, eu não vou me perder. Amém, querido? Então fica aí para a gente ficar mais atento, ser vigilante. Amém? Deus é bom. Vocês, o que vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou: abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne e sangue, pelo homem, pelo ser humano. Quer receber a verdadeira revelação de Cristo diretamente no teu coração? Mantenha uma relação pessoal com Ele. Mantenha uma relação, uma intimidade, uma familiarização com a palavra. Amém? Para que a gente não se perca no caminho. Não entre por outros caminhos. Aleluia. Então, quando ele diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, meu irmão, foi por causa do Cristo, Filho do Deus vivo, foi por intermédio dele que a gente se tornou filho do Deus vivo. Olha só, querido, que coisa magnífica. Nos tornamos filhos do Deus vivo por causa do Cristo, Filho do Deus vivo. O Messias, o enviado de Deus, o ungido, separado por Deus para um propósito magnífico. Romanos capítulo 5, versículo de 8 a 10, ele diz o seguinte. Romanos 5, de 8 a 10, ele diz: porém Deus prova o seu amor para conosco. Deus, querido, ele provou o amor dele para com a humanidade. Deus provou. Então, Deus não é Deus de conversa fiada. Deus é um Deus de palavra. É um Deus de paz, um Deus de amor. É um Deus sério.
Sabe, é impressionante como alguns pegam a palavra e anunciam um Deus que mata, que fere. Mas na antiga aliança você vê isso, Deus mandar mensageiros ir. Só que a gente vive uma nova aliança, querido. Então, o que acontece hoje é simplesmente um resultado daquilo que a pessoa semeia. Não é Deus que vai lá ferir, esfolar e matar, não, querido. Deus é bom, Deus quer que a pessoa se arrependa e mude. Mas o mal que acontece hoje na vida de um ser humano é o resultado de um estilo de vida que vive. É as decisões que tomam. Então tem um resultado, a conta chega. Aleluia. Ele prova o seu amor pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos no pecado. A morte de Jesus, meu irmão, foi para beneficiar a humanidade, o homem, o ser humano. Agora, eles precisam saber disso, do que Cristo já fez, para que haja um reconhecimento. Você vê aquele texto lá de Romanos, se confessar ao Senhor, e isso se tornou um ritual religioso. A palavra confessar, a gente vai ver no dicionário Vine, dicionário muito bom, bíblico, que a palavra confessar, meu irmão, ela está associada a reconhecimento. Reconhecer. Então as pessoas precisam saber, ouvir o que Cristo já fez e simplesmente reconhecer isso, do que ele fez, e se posicionar e mudar, porque o arrependimento é mudança. Versículo 9. Agora, como fomos justificados por seu sangue, entendeu? Nós somos justificados pelo sangue de Cristo. Muito mais ainda, por intermédio dele, seremos salvos da ira de Deus. Então, foge dessas mensagens. Cuidado com a ira do Senhor. Ora, se quando éramos inimigos de Deus, nós éramos inimigos de Deus pelas obras más que a gente praticava. Então, quem anda nessa situação, nesse nível de praticar obras más, então é o inimigo de Deus. Mas Deus quer que ele mude, Deus quer que ele se arrependa. Aleluia. Inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho. Olha só. Nos tornamos, por meio do Cristo, Filho de Deus vivo, nos tornamos filhos de Deus. Então nós fomos reconciliados com ele. Nos tornamos amigos dele, de Deus. Com ele, mediante a morte do seu filho. Quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. Tá? A palavra está dizendo aqui, ó, que nós éramos inimigos, mas por causa de Cristo nós fomos reconciliados com o Pai, nos tornamos amigos de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: amigo conversa, amigo anda junto, amigo conversa, amigo ele vai dialogar, vai conversar. Amigo que
que eu confio nele, que é meu Cristo, é o meu Deus, eu converso com ele, eu vou dialogar com ele, eu vou apresentar para ele tudo, minhas ideias, meus sentimentos, meus planejamentos. É meu amigo, um amigo de verdade. O que eu aprendi quando eu vivia na loucura do mundo é que quando eu saí de lá eu aprendi que amigo que é amigo, meu amigo, ele não vai me chamar para dentro de um bar. Não, amigo que é meu amigo, ele não vai me chamar para isso. Amigo que é meu amigo, ele não vai me chamar para as curtições e me apresentar às amiguinhas. Amigo que é meu amigo, quando ele me vê no caminho errado, ele me corrige. Ele me tira daquilo, ele me aconselha, ele me orienta. Amigo. O teu amigo e o meu amigo verdadeiro é Cristo, é o Espírito precioso de Deus que habita em nós. O que a gente mais precisa é de uma relação pessoal com Ele. Amém? Havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos. E ainda mais, se nos gloriamos também em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, e por intermédio de quem recebemos agora a completa reconciliação. Então, o que é que eu faço? Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Jesus, porque foi por causa do Senhor que eu me tornei filho de Deus vivo. Muito obrigado, Jesus, porque foi por causa do Senhor que eu me tornei amigo de Deus, do meu Pai. Muito obrigado, Jesus, porque foi por causa do Senhor que o seu Espírito, Senhor, foi enviado para habitar em mim, em todo aquele que crê. Amém? Então, querido, a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e que Ele nos reconciliou com o Pai, consigo mesmo, por intermédio de Cristo. E que a gente não precisa viver mais segundo as velhas obras, a velha natureza, o velho comportamento. A gente não precisa trazer o nosso passado para a nossa atualidade. Amém? Então, Colossenses, para a gente encerrar, Colossenses capítulo 1, versículo 18, ele diz o seguinte: Colossenses 1, 18. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 18, ele diz: Ele é a cabeça do corpo. Então, quem é a cabeça do corpo? Cristo. Sabe, para mim é um pouco assim, duro, porque a gente já ouviu isso, de muitas vezes pessoas colocar pessoas como cabeça da igreja. Irmão, mas ele é o cabeça. Não. A cabeça da igreja é Cristo. Quem manda da igreja é Cristo. O dono da igreja é Cristo. E como a gente já falou em outras mensagens, pastor não é um título, é um dom. E o dom, a gente vai se mover nele para servir ao Senhor, servindo as pessoas, ensinando, ministrando, ajudando. E o pastor, ele não é um título, é um dom de Deus, que Deus deu para ele se mover nele, em amor, cuidando das pessoas, ensinando, e não querendo ser dono e senhor delas, porque a igreja é de Cristo. Pedro, se você me ama, cuide das minhas ovelhas, cuide do meu rebanho, cuide da minha igreja. Então, quem não cuida, a pessoa que quer, que se denomina cabeça da igreja, que quer mandar nas pessoas, ei, ele não está amando o Senhor, ele está
fica andando, quebrando princípios. Amém? Cabeça, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que absolutamente tudo tenha a supremacia, porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por intermédio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue, vertido na cruz. E a vós outros também, que no passado erais estranhos e inimigos de Deus, conforme demonstrado pelas obras más que praticáveis. Agora, entretanto, ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo e por meio da morte, para vos apresentar santos, inculpáveis e absolutamente e absolvidos de qualquer acusação diante dele. Deus em Cristo nos absolveu de qualquer acusação. Nós fomos reconciliados com Deus. Por causa de Cristo, nos tornamos filhos do Deus vivo. Fomos reconciliados com o Deus vivo e nos tornamos amigos do Deus vivo. Então, eu preciso reconhecer isso e vivenciar isso como um amigo. Começar a dialogar. E acima de tudo, reconhecê-lo como Senhor sobre minha vida, minha família e o meu lar, em nome